Pessoal, boa noite. Vamos lá dar início à nossa aula de hoje. Quem for entrando vai pegando o fio da meada, certo? Então, hoje eu estou trazendo para vocês planejamento de educação e tipos de ensino. Então, a gente vai entender aqui o que é planejamento de educação, tá certo? E quais são os tipos de plano. Então, a gente vai entender o que é planejamento, tá? Porque existe essa diferença de planejamento para planos, tá bom? Então, a gente vai entender isso hoje, o que é planejamento e o que são planos, tá certo? Então, dentro desse contexto educacional, nós vamos ter vários tipos de planejamento que vamos ter vários tipos de planos. Planos são fruto do planejamento, tá bom? Então, a gente vai partir para a nossa aula, para a gente começar aí, entender o que é planejamento de educação e o que é tipo de plano. Então, antes da gente começar, eu estou trazendo essas perguntinhas aqui para vocês, tá bom? O que você entende sobre planejamento de educação e ensino? Então, qual é o seu entendimento sobre esse conteúdo, planejamento de educação e ensino? Qual a diferença entre planejamento e plano de educação? Existe uma diferença entre planejamento e plano, tá certo? Então, a gente vai ver essa diferença. E qual a importância dos planejamentos e planos para a nossa educação? E diante dessas perguntas, qual a sua dificuldade sobre esse assunto? Então, essas perguntas eu estou trazendo aqui porque eu preciso entender de vocês o que é que vocês entendem sobre planejamento de educação e ensino e tipos de planos, tá bom? Então, vamos lá. Planejamento é o ato de planejar. Reunir as ideias e as ações que passarão por um processo de organização e preparação para desenvolver algo, tá bom? Algo almejado. Então, planejamento vai ser isso, é quando eu vou reunir as minhas ideias, vou organizar as minhas ideias, aquilo que eu quero alcançar, então eu vou organizar, isso é planejamento, tá? O planejamento voltado para o processo de ensino-aprendizagem, ele traz aí, ele esboça aí as intenções de ensino que a escola pretende com os discentes, aquilo que eu pretendo desenvolver como processo de aprendizagem para os meus alunos. Ou seja, o planejamento de ensino, ele é desenvolvido para orientar a escola, as ações pedagógicas que a escola vai desenvolver como ensino-aprendizagem, tá? Por quais motivos e de que forma esse ensino será ministrado na instituição, tá? Então, o planejamento, ele vem trazer essa intenção, ele tem uma intencionalidade, o planejamento educacional, ele tem essa intenção do que é que eu vou desenvolver como processo de ensino. Então, ele vai orientar, ele vai direcionar, tá bom? A escola sobre esse contexto de ensino-aprendizagem. O que é que eu quero que o meu aluno aprenda como a aprendizagem, tá? Buscando fornecer o melhor para os alunos, focando na missão e objetivos da escola para proporcionar uma aprendizagem de qualidade, tá bom? Então, isso aqui é o resumo do que é planejamento, tá? E agora, o que é plano de ensino? Porque vai existir essa diferença de planejamento e plano de ensino, tá? Então, o que é o planejamento e o que vai ser plano? O plano de ensino é uma programação das ações pedagógicas que serão desenvolvidas durante o ano letivo. Ou seja, resumindo, né? Esse plano de ensino, ele vai ser fruto do planejamento, onde eu sentei, reuni as minhas ideias ali juntamente com a minha equipe e organizei essas propostas que eu irei trabalhar durante o processo educativo na instituição. Então, o plano, ele vai ser fruto do planejamento, e ele traz ali essa programação das ações pedagógicas, o que é que eu vou desenvolver, de que forma vai ser desenvolvido, tá? Então, ele vem trazer essa programação dessas ações pedagógicas que vão ser desenvolvidas durante o ano letivo, tá? Curso ou determinado período aí. O plano de ensino, ele vai ser considerado um roteiro, onde são correlacionados aí os conteúdos com as metas que se pretende alcançar durante
e ao final do ano letivo, tá? Então, dentro desse plano, vai existir metas. O que é que eu quero alcançar, tá? Então, aonde eu quero chegar? Isso durante ou final do ano letivo, ou determinado curso, tá? Descrevendo os métodos, então, ele vem descrever os métodos, a forma a qual eu vou desenvolver para alcançar essas metas, tá? E as técnicas que eu vou utilizar dentro ali da minha metodologia para alcançar essa meta, esse objetivo, tá? Dentro desse processo educativo, para atingir ali um ensino de qualidade para os alunos. Vale salientar que todo plano ele vai ser fruto de um planejamento. Então, todo plano ele é fruto de um planejamento. Isso é muito importante vocês terem em mente, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, que vale salientar que todo plano, tá? Todo plano, ele vai ser fruto aí de um planejamento. Então, todo plano, ele é fruto de um planejamento. Ou seja, primeiro se planeja, tá? Primeiro eu vou planejar as minhas ações, vou pegar essas ideias, reunir essas ideias, organizá-las, tá bom? Sobre as ações que eu pretendo desenvolver, e aí vou colocar ali num material concreto, vou concretizar as minhas ações, tá? E aí eu estou, no ato que eu estou concretizando, eu estou transformando esse planejamento em um material físico, em um plano de ensino, que deve ser estratégico, flexível, tá? Por que deve ser estratégico? Porque eu vou utilizar ali estratégias para desenvolver ali, porque dentro da minha sala de aula eu tenho diversos públicos, tá? Então eu preciso de estratégias para alcançar ali o meu objetivo. Ele é flexível, por quê? Porque quando houver a necessidade de sofrer alteração, eu vou lá e mudo, tá? Então, muitas das vezes, aquilo que eu planejei para desenvolver como processo de ensino não está sendo suficiente, ou então não supriu ali os meus objetivos, então eu vou lá e faço a modificação. Ele também vai ser crítico e dinâmico, tá? Durante o seu uso, deve sempre passar por revisões, tá? E aprimoramentos, além de considerar condições da escola, momento atual, alunos e embasamento teórico, tá? Então, a diferença aí entre planejamento e plano de ensino, tá? Então, a gente vai ver essa diferença. O ato de planejar é, como eu já falei para vocês, é reunir ali as minhas ideias, minhas ações, o que eu quero desenvolver como ação pedagógica. Então, eu vou reunir essas ideias e organizar elas. Então, ele vai passar por esse processo de organização, tá? Vou organizar essas ações, tá? E aí, para poder alcançar aquilo que eu pretendo, tá? Então, esse planejamento, ele é voltado ali para o processo de ensino-aprendizagem, que vai esboçar ali as intenções de ensino. Ele vem trazer ali o que é que eu tenho em mente para proporcionar como processo de ensino dentro da instituição, tá? E ele pretende ali alcançar ali todos os discentes, ou seja, o planejamento ele é desenvolvido para orientar, tá? Então, ele é desenvolvido para orientar ali a equipe pedagógica na hora de desenvolver o plano, tá? Então, ele vai orientar o que será ensinado, por quais motivos e de que forma esse ensino será ministrado na instituição, tá bom? Já o plano, ele vai ser ali fruto do planejamento, tá? Ele vai ser o fruto do planejamento e ele é uma programação dessas ações. Ele vai ser programado, tá? Tudo que eu vou desenvolver, ele vem ali para mim de uma forma organizada, uma forma programada, tá? Tudo que eu vou desenvolver como ação pedagógica dentro da instituição, que serão desenvolvidas aí durante o ano letivo, tá? O curso ou um determinado período, tá? Então, o plano de ensino, ele é considerado um roteiro, tá? Ele vai ser considerado um roteiro, onde são correlacionados os conteúdos com as metas. Então, eu vou fazer essa correlação de conteúdos com metas, do que eu pretendo alcançar ali durante ou no final do ano letivo, tá? Descrevendo os métodos, as técnicas, para atingir ali os objetivos. Então, vale salientar que todo plano, ele é fruto de um planejamento, tá? Então, todo material concreto, voltado para plano
de ensino, ele vai ser fruto de um planejamento. Antes dele ser um plano, ele passou pelo processo de planejamento, tá bom? Vamos lá, continuar. É importante não confundir planejamento com plano, tá? Por que é importante não confundir? Porque o planejamento, ele é onde eu vou sentar e organizar as ideias, então ele é um ato de organização das ações pedagógicas, tá? Então, eu vou reunir as minhas ideias, vou sentar, reunir as minhas ideias sobre as ações pedagógicas que eu pretendo desenvolver e vou organizá-las, tá? Então, nesse momento em que eu estou organizando essas ações pedagógicas, eu estou transformando o meu planejamento em um material físico, um material concreto. Eu estou concretizando essas ações pedagógicas dentro desse material físico que vai ser o plano, tá? Então, eu estou transformando o meu planejamento em um plano, tá? Então, o planejamento, ele vem da ideia de projetar e se organizar para traçar e alcançar alguma meta, objetivo ou algo do tipo. Já o plano, ele vai ser o resultado da ação do planejamento, tá? Ele é o resultado, ele é o material concreto ali dessa ação do planejamento, ou seja, o plano, ele é o material físico, o material concreto, tá? Do planejamento. O plano é o fruto do ato de planejar. Não esqueça que o ato de planejar é o conjunto ali de ações. Eu vou reunir esse conjunto de ações que eu pretendo desenvolver ou pretendo alcançar e vou ali organizar, vai passar por um processo de organização, tá? Então, logo, o planejamento, ele não é um plano, tá? Ele vai ser ali, ele não está concretizado, então ele não pode ser considerado um plano. Só pode ser considerado plano quando estiver concretizado, transformado em um material físico, tá certo? Só posso considerar como plano quando ele estiver concretizado em um material físico, tá? Então, ele vai ali somente organizar ali, ele vem organizar esse conjunto de ações sobre o que eu pretendo desenvolver, tá bom? Pois o planejamento são ideias que se projetam e se organizam dentro de um processo que resulta em um plano, tá? Então, essas ideias vão ser organizadas e vão ter como resultado ali um plano, tá bom? Então, tá aqui o mapazinho mental, ó, planejamento. No ato do planejamento, eu vou reunir as minhas ideias e vou passar por esse processo, que é o processo de organização dessas ideias, dessas ações que eu pretendo desenvolver, tá? Desse conjunto aí de ações que eu pretendo desenvolver. E aí, vou ali concretizar esse planejamento, transformando ele em um plano, tá bom? Em um plano, em um material físico, um material concreto, ok? No que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem, existem 4 tipos de planejamento. Então, é muito importante esse mapa mental aqui. Dentro desse contexto de processo-aprendizagem, dentro desse contexto educacional, vai existir aí 4 tipos de planejamento. Planejamento, eu não estou falando de plano, eu estou falando de planejamento, de organizar ali esse conjunto de ações, tá? Pedagógicas. Então, eu estou falando de planejamento. Então, existe 4 tipos de planejamentos, tá? Que vai ser aqui o planejamento educacional, o planejamento curricular, o planejamento de ensino e o planejamento escolar. São 4, tá? Então, planejamento em educação são 4. Quando eu falo de planejamento em educação, ou planejamento de ensino-aprendizagem, ou planejamento educacional, planejamento do contexto escolar, eu estou falando de 4 tipos de planejamento: o educacional, o curricular, o planejamento de ensino e o escolar, tá bom? Então, vamos ver aqui, dentro do nosso mapa mental, quem são responsáveis pela elaboração desses tipos de plano, tá? Então, o meu planejamento educacional, eu tenho como responsáveis pela elaboração dele os governos na esfera federal, estadual e municipal, tá? Então, são essas esferas que vão ali organizar esse planejamento, vão desenvolver esse tipo de planejamento, tá? Os governos na esfera federal, estadual e municipal, tá? Já o o planejamento curricular, eu vou ter o sistema de ensino como
o responsável por sua elaboração, tá? O sistema de ensino. O planejamento escolar, eu vou ter a escola como responsável para desenvolver esse tipo de planejamento. E o planejamento de ensino, como a nomenclatura vem dizendo, ensino, quem é que ensina? É o professor. Então, logo, esse é o responsável por esse tipo de planejamento. Lembrando que aqui eu estou falando de planejamento, tá? Então, quando eu vou organizar essas ações, esse conjunto de ações pedagógicas, tá? Eu vou ter um resultado, que vai ser um fruto desse planejamento, tá? Eu vou ter um material concreto. Então, aqui dentro do planejamento educacional, eu vou ter o material concreto dele, eu vou ter o fruto desse planejamento educacional. Do planejamento curricular, eu vou ter outro tipo de plano, tá? Do planejamento de ensino, eu vou ter os planos de ensino, tá? E o planejamento escolar, eu vou ter o plano voltado ali dentro para esse planejamento aqui, tá bom? Então, aqui eu estou falando de organização, tá? Eu estou falando do ato de planejar e não do material físico, certo? O planejamento educacional, como eu falei para vocês, o responsável por esse tipo de planejamento vai ser ali os governos, tá? Então, os governos na esfera nacional, estadual e municipal, tá? Então, os governos na esfera nacional, estadual e municipal vão desenvolver aqui esse tipo de planejamento e vai ter como fruto os nossos planos, que vai ser esse daqui, ó, tá? Vai ter como fruto os planos, fruto do planejamento, que vai ser o PNE, o PE e o PME, tá? Então, eu vou ter esses planos aqui, tá certo? Então, vamos ver cada um deles, tá? Então, o planejamento educacional é aquele que abarca aí o sistema educacional em seus 3 níveis, nacional, o sistema educacional em seus 3 níveis, o nacional, o estadual e o municipal. Ou seja, são os planejamentos que vão contemplar aí as políticas prioritárias para a educação, selecionados pelos governantes, tá? De cada um desses níveis aí, do nacional, do estadual e do municipal, tá? O Ministério da Educação é o responsável pela elaboração do Plano Nacional de Educação, o PNE, tá? Então, quando eu falo de PNE, quem é o responsável? Vai ser o Ministério da Educação, tá? É ele quem vai desenvolver esse tipo de planejamento que vai ter como fruto o plano, tá? Que é o nosso Plano Nacional de Educação. Então, o PNE, ou o Ministério da Educação, é responsável pela elaboração do Plano Nacional da Educação. Já a Secretaria Estadual de Educação vão ser responsável aí pela elaboração do Plano Estadual de Educação. E as secretarias municipais de educação se responsabilizarão pela elaboração do Plano Municipal de Educação. Então, cada município vai ter o seu plano, cada estado tem o seu plano e o plano maior, que vai ser o plano nacional, vai ser ali o nosso PNE, que tem como responsável por sua elaboração o Ministério da Educação, tá bom? O planejamento educacional é todo o ato intencional, então tem uma intenção, o que é que eu quero com esse planejamento, tá? Intencional, político e técnico, que irá direcionar as atividades do campo educacional, buscando racionalizar os fins e os meios para conseguir atingir objetivos propostos, tornando a área da educação mais racional e efetiva, a fim de prever e solucionar problemas. Por isso que esses planos eles vão existir para justamente solucionar esses problemas interligados aí, né, ou ligados diretamente às instituições, minimizando aí os seus prejuízos. Então, logo, esse tipo de planejamento é de responsabilidade dos órgãos governamentais na esfera nacional, estadual e municipal, tá? Então, aqui eu estou trazendo um resumo sobre o Plano Nacional de Educação, tá? Que é o nosso PNE, que é um tipo de plano fruto do planejamento educacional. Então, se cair na prova lá sobre planejamento educacional, eu vou ter como fruto o PNE, o PE e o PME, tá?
O PNL é fruto do planejamento educacional, onde o Ministério da Educação ele vai ser responsável por sua elaboração. Ele tem a duração aí decenal, porém, tem um detalhe aqui muito importante, porque houve uma alteração dentro da Lei 13.005/2014, que foi ali a lei que homologou o PNE, e aí essa lei, ela vem aí alterar a Lei 13.005, prorrogando até 31 de dezembro, prorrogando esse PNE até 31 de dezembro de 2025, tá? Por quê? Porque a gente não tem um novo Plano Nacional de Educação, então eu não posso ficar sem um plano, porque é o plano quem vai direcionar, tá? É o plano quem vai orientar como vai ser desenvolvido o processo de ensino-aprendizagem dentro aí do nosso país, tá? Então, é ele quem vai direcionar. Então, eu não posso ficar sem esse plano. Então, eu só posso ali ficar sem esse plano quando um outro plano estiver pronto, porque eu tenho que ser orientada por esse plano de ensino, tá? Então, o PNE, que é o plano maior, aí o nosso plano de ensino maior, onde vai orientar todos os estados e municípios, tá? Do país, ele foi prorrogado, tá? Então, ele era para ser duração de 10 anos, porém, com essa alteração, tá? Com essa alteração, ele foi prorrogado até 31 de dezembro, tá? Então, dentro desse plano do PNE, a gente vai ter aí 10 diretrizes, 20 metas e 254 estratégias voltadas aí para o desenvolvimento do processo educacional no Brasil, tá bom? A lei que altera o PNE é a lei de número 14.934/24, tá? Que foi ali em 2024 que surge ali essa lei para alterar. Por quê? Porque em 2024 terminava ali o nosso PNE, né? Só que, como não tinha um novo plano, então precisou fazer uma prorrogação desse PNE, tá? Desse PNE de 2014, que foi ali elaborado em 2014, tá bom? Já o Plano Estadual de Educação, que é o PEE, ele é um tipo de plano que também é fruto do planejamento educacional, mas que tem como responsável por sua elaboração as secretarias estaduais aí de educação, tá? Então, cada estado vai ter o seu PEE, tá? Vai ter o seu PE, e também tem essa duração de 10 anos, tá? E tem por objetivo conduzir as políticas públicas da educação à realidade do Estado. Por isso que cada Estado precisa ter o seu plano de ensino, tá? Por quê? Porque cada Estado tem a sua especificidade, tá? Então, eu preciso que cada Estado tenha o seu próprio plano de ensino, porém, ele vai estar de acordo, em consonância com o plano maior, que é o PNE, tá? Que é o Plano Nacional de Educação, certo? O PE diz respeito à garantia do direito à educação básica com qualidade, promovendo garantia do acesso à universalização do ensino obrigatório e a ampliação das oportunidades educacionais, redução das desigualdades e promoção de equidade e a valorização dos profissionais da educação, tá? Então, isso precisa ali conter dentro do meu PEE, Plano Estadual de Educação, tá? Os planos de educação são documentos com força de lei, ou seja, são obrigatórios, tá? Então, são documentos com força de lei que estabelecem as diretrizes, metas e estratégia, tá? Então, o nosso PNL vai ter ali diretrizes, tá? Que são os caminhos, aonde eu quero chegar, que vão me levar onde eu quero chegar, vai ter as metas, tá? Que é aquilo que eu quero alcançar, o que eu pretendo, e vai ter ali as estratégias, que é a forma a qual eu vou desenvolver ali as minhas metas, tá bom? Então, todos ali vão ter diretrizes, metas e estratégia. PNE, PE e PME, tá? Vão ter ali diretrizes, metas e estratégias para a garantia do direito à educação de qualidade e avance em um município, estado ou país, no
período de 10 anos, tá? Exceto aqui o PNE, que teve a prorrogação até 31 de dezembro deste ano, tá? O PME, que é o Plano Municipal de Educação, é um tipo aí de plano, tá? Fruto do planejamento educacional. Então, vão anotando aí. PNE, PE e PME são frutos do planejamento educacional. E esse aqui, o PME, ele tem como responsável por sua elaboração as secretarias municipais de educação, tá? Por quê? Precisa ter, em cada município, precisa ter um plano, porque cada município tem ali a sua especificidade que igual os estados, tá? Então, é diferente um município de o outro, tá? Esse processo de ensino, aprendizagem, vai ser de uma forma diferente, porque cada município tem a sua especificidade, tá? Então, são as secretarias municipais que vão desenvolver esse tipo de plano, tá? O plano, ele vai conter ali, ele tem ali a duração de 10 anos, tá? Como o plano maior, que é o nosso PNE, ele objetiva o avanço na educação de qualidade, ele traz ali as metas, tá? As suas metas, ela tem como base o plano nacional, tá? Que é o plano nacional, ele orienta, tá? Ele vai orientar, na hora da elaboração, ele vai orientar a equipe ali, que vão elaborar esses planos, e vai ali orientar essa equipe para que seja desenvolvido essas metas com base no Plano Nacional de Educação, tá? Então, o PEE, ele vai elaborar suas metas com base no plano maior, no Plano Nacional de Educação, e o PME também vai ter essa base aí, ele vai elaborar suas metas com base no Plano Nacional de Educação, tá? O Plano Municipal de Educação é uma política educacional, contendo um conjunto de reflexões, de intenções e de ações que se respondem aí às demandas reais da educação no município. Por isso que cada município tem o seu, tá? Porque as realidades, elas são diferentes, tá? E ele precisa ali atender, ele precisa responder aí a essas demandas, tá? Dos municípios, centradas em estratégias de curto, médio e longo prazo, tá? O principal objetivo jurídico da elaboração do plano municipal da educação é atender a Lei 13.005, que é o nosso PNE, que está ainda em vigor, tá? O nosso PNE, que é essa lei aqui, 13.005, até final deste ano, tá? Até dia 31 de dezembro, que vai determinar aí que os municípios brasileiros devem elaborar seus planos até 2016. Então, quando surgiu ali em 2014 o PNE, o novo PNE, foi colocado ali dentro dele que cada município deveria elaborar os seus próprios planos de ensino até 2016. Então, todos os municípios aí já elaboraram os seus planos de ensino, tá? Vale salientar que o Plano Municipal da Educação é lei elaborada com a participação popular, tá? Participação popular. Então, a Secretaria Municipal, ela vai desenvolver, a Secretaria de Educação vai desenvolver, mas vai ter a participação da população, tá? Vai ter a participação da população, que vai aí discutir em audiência, vai ser discutido em audiências públicas, fóruns e conferências municipais, apresentado ali pelo Poder Executivo ao Legislativo para a votação, para ser votado, se estão de acordo ou não o que vem trazendo ali dentro do PME, tá bom? Planejamento educacional. Então, está aqui o resumão para vocês, tá? Então, quem é o responsável? Quem são, né? Então, são os governos na esfera nacional, estadual e municipal, tá? Então, são esses os responsáveis pela elaboração do planejamento educacional. E aí, eu vou ter, na esfera nacional, eu vou ter o Ministério da Educação como responsável pela elaboração desse planejamento. E vai ter como fruto o Plano Nacional de Educação, que é o PNE. Já na esfera estadual, eu vou ter como responsável as secretarias estaduais de educação, e vai ter como fruto desse planejamento educacional o Plano Estadual de Educação, o PEE. Então, isso aqui é um resumo para vocês, um mapa mental bem detalhado aí
para você não ter dúvida realmente, tá? Então, na esfera municipal, eu vou ter ali como responsável as secretarias municipais de educação. Então, cada município, cada secretaria municipal de educação de cada município vai se responsabilizar para elaboração desse planejamento educacional e vai ter como fruto o Plano Municipal de Educação, PME, tá bom? Então, isso aqui é o resumo do resumo, tá? Planejamento escolar. Então, o planejamento escolar, o planejamento escolar, eu vou ter como responsável aí quem? Quem são os responsáveis pela elaboração? As escolas, tá? Então, as escolas se responsabilizarão pela elaboração desse planejamento escolar. E aí, vai ter como fruto o PPP, PP, PE e PDI, tá? Esse aqui, PDI, ele não cai na prova para professor, tá? Ele não cai em prova de concurso público porque ele é voltado para instituições de ensino superior, tá? Então, o planejamento escolar está voltado para a escola, ou seja, é o planejamento que a escola desenvolve, tá? Então, ali, a escola, a equipe pedagógica ali, todos que estão interligados à instituição, tá? Vão elaborar esse tipo de planejamento, tá? Então, a responsabilidade desse tipo de planejamento ali vai ser a escola, tá? E aí, dentro dele, vai conter ali as atividades que serão desenvolvidas, tá? Durante o ano letivo. Então, vai conter dentro dele esse leque de ações pedagógicas que vão ser desenvolvidas durante o ano letivo. Então, esse tipo de planejamento, ele deve ter a participação de todos que estão interligados à instituição, como os pais, alunos e todos os envolvidos no ambiente educacional ou escolar, né? No ato da sua elaboração, que terá como fruto, então, o fruto do planejamento escolar vai ser ali o projeto político-pedagógico, que é um plano elaborado periodicamente para definir as atividades, objetivos e metas futuras da escola, visando buscar melhorias para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Então, a gente já teve uma aula de PPP, não foi? E aí, quem é responsável por esse tipo de plano? É a escola é quem desenvolve, inclusive está na nossa LDB, tá? Uma das incumbências da instituição, uma das incumbências da escola é a elaboração da sua proposta pedagógica, a elaboração e execução, tá? Da sua proposta pedagógica, tá certo? Então, tá ali na nossa legislação. O planejamento escolar, ele tem como fruto, que é tem como fruto o projeto político-pedagógico, que é o PPP, o plano escolar, que é o PE, tá? O plano escolar, ou a proposta pedagógica, PP. Sendo que poucas escolas utilizam plano escolar. Por que poucas escolas utilizam plano escolar? Esse tipo de plano, ele é como se fosse um plano emergencial, tá? O meu PPP, ele está desatualizado e não tenho condições de fazer a atualização em um período curto, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um plano escolar que tenha duração de 1 ano, que é o período que eu vou levar para atualizar o meu PPP, tá? Então, ele vai ser ali como se fosse um plano de emergência, tá? Porque eu não posso ficar sem um plano dentro da instituição, porque o plano é o documento que vai orientar, que vai direcionar a instituição no processo educativo, tá? Já o projeto político-pedagógico, ele tem uma durabilidade maior e é feito para duração de anos, tá? Então, uma vez feito, ele não pode ser desfeito, tá certo? Uma vez feito, construído, ele não pode ser destruído, e por isso que ele tem ele é flexível, porque ele dá essa autonomia para que sofra alteração quando necessário, tá? E anualmente ele é revisado e atualizado, então ele precisa ser pelo menos uma vez no ano ser revisado e atualizado. Então, quando esse projeto político-pedagógico, esse documento PPP está desatualizado, aí eu corro para o meu plano emergencial, que vai ser o plano escolar, que tem a duração de 1 ano, e aí eu vou fazer esse plano escolar, tá?
O planejamento escolar também tem como fruto a proposta pedagógica, que geralmente engloba o plano escolar e o projeto político pedagógico, tá? Num só documento. Então, essa proposta pedagógica, ela geralmente vai englobar ali esses dois documentos, o PP, o PPP e o PE, tá? E o PE. E também tem o plano de desenvolvimento institucional, não se preocupe com isso, eu só trouxe para vocês saberem os tipos de plano que são fruto do planejamento escolar, tá bom? É de responsabilidade da escola. Então, o plano de desenvolvimento institucional, o PDI, ele é aí um documento que está voltado ali para as instituições de ensino superior, tá? E esse documento ele vai precisar ali ser feito dentro dessas instituições de ensino superior para orientar como o processo de ensino-aprendizagem deve ser desenvolvido no ensino superior, tá bom? Por isso que ele existe, tá? Porque toda escola, toda instituição, ela precisa de um orientador. E o orientador vai ser quem? Vai ser o nosso plano, tá certo? O nosso plano. O planejamento escolar, está aqui o mapa mental, tá? Então, dentro do planejamento escolar, eu tenho como fruto o projeto político-pedagógico, que vai ser flexível e tem uma durabilidade aí de anos, ou seja, uma vez feito, ele não pode ser desfeito. Eu vou ter aqui... E é obrigatório, viu, Isabel? Muito bem, esses documentos, eles são obrigatórios, tá? Como eu falei para vocês, o PPP, ele está lá na nossa LDB, tá? É uma das incumbências da escola, a elaboração do projeto pedagógico, tá certo? A proposta pedagógica, elaboração e execução. Então, eles são documentos obrigatórios, tá? Principalmente projeto político-pedagógico. Toda escola precisa ter o seu próprio PPP, tá? Eu vou ter o plano de desenvolvimento institucional, que está ali voltado para as faculdades, tá? De ensino superior, né? São as instituições de ensino superior. Eu vou ter o plano escolar, que tem a duração de 1 ano, tá? E eu vou ter a proposta pedagógica, tá? Que engloba ali tanto o projeto político-pedagógico como o plano escolar, tá? Planejamento curricular, quem é o responsável? Sistemas de ensino. Então, o sistema de ensino, ele se responsabiliza pela elaboração do planejamento curricular, que vai ter como fruto o currículo, tá? Então, o planejamento curricular, ele deve contemplar a concepção filosófica e o plano escolar ou institucional, tá? E fazer a previsão dos diversos componentes curriculares que serão desenvolvidos ao longo do curso, tá? Com a definição dos objetivos gerais e a previsão dos conteúdos. Então, veja bem, ele vem trazer para a gente, dentro do meu currículo, tá? Dentro do meu currículo, que é um tipo de plano, que tem como responsável o sistema de ensino por sua elaboração, tá? Ele vai fazer ali a previsão dos conteúdos que vão ser desenvolvidos dentro das ações pedagógicas, tá? Então, ele traz para a gente um leque de conteúdos que vão ser ali desenvolvidos dentro das ações pedagógicas, tá? Então, o PPP, ele vem trazer para a gente essas ações pedagógicas, e o currículo vem trazer para a gente o quê? A previsão dos conteúdos que vai ser desenvolvido dentro dessas ações pedagógicas, tá? Programático para cada componente aí, cada componente curricular. O planejamento curricular é o planejamento que os sistemas de ensino fazem para as escolas que estão ali inseridas e desenvolvem os conteúdos para se trabalhar em um determinado curso. Ou seja, o planejamento curricular é o processo de tomada de decisões sobre a dinâmica da ação escolar, como eu já falei para vocês, tá? Então, o currículo, ele vai ser fruto do planejamento curricular, tá? Ele é fruto do planejamento curricular. E quem elabora é os sistemas de ensino, ok? Planejamento de ensino. Como o nome está dizendo, ensino. Então, esse daqui ele é voltado para quem? Para o professor, tá? Planejamento de ensino é o professor quem elabora, tá? Então, dentro desse planejamento de ensino, esse planejamento de ensino, ele vem subdividido em 3 tipos de planejamento. Isso aqui é muito importante vocês saberem.
que o planejamento de ensino, ele está subdividido em 3 tipos de planejamento, que vai ser o planejamento de curso, o planejamento de unidade e o planejamento de aula. E aí, dentro desses tipos de planejamento aqui, tá? Dentro desses 3 tipos de planejamento, eu vou ter como fruto quem? Os planos, tá? O plano de ensino, a sequência didática e o plano de aula, tá? Então, o planejamento de curso tem como fruto o plano de ensino. Eita, que saiu tudo torto. Tem como fruto o plano de ensino. Já o planejamento de unidade, eu vou ter como fruto a sequência didática. E o planejamento de aula, eu vou ter como fruto o plano de aula, que é o mais comum, é o mais conhecido dentro da nossa categoria, né? Então, eu vou ter ali o plano de aula, tá certo? Então, o planejamento de ensino, ele é a direção de uma unidade que possui objetivos, conteúdos, métodos e avaliação. Tudo isso precisa ter dentro do meu planejamento, tá? Dentro do meu plano, que é fruto do planejamento, tá? Então, eu preciso ter ali objetivos, conteúdos, métodos, avaliação, recursos que foram ou serão utilizados, tá? Refere-se à prática de ensinar, logo, ele é organizado e desenvolvido pelo professor, tá bom? Então, o planejamento de ensino, ele deve contemplar a previsão das ações metodológicas que o professor pretende realizar em sua sala de aula, tendo como características para o seu desenvolvimento coerência e unidade, flexibilidade, continuidade e sequência, objetividade e funcionalidade, tá? Previsão e clareza durante o processo do ato de planejar, que terá como fruto um plano que vai servir de norte para orientar o professor na execução da sua aula, tá? Então, esse planejamento de ensino, ele está subdividido, tá? Em 3 tipos de planejamento, diferenciados por seu grau de especificidade. Então, cada planejamento desse tem uma especificidade, tá? Crescente, que resultarão em determinados planos, que vão nortear aí o trabalho do professor, tá bom? Então, os planos vai ser o plano de ensino, o planejamento de unidade e a sequência didática, tá? Então, o planejamento, o plano de ensino, o planejamento de unidade, o planejamento de curso vai ter como fruto o plano de ensino, o planejamento de unidade tem como fruto a sequência didática, e o planejamento de aula tem como fruto o plano de aula. E cada um desses planos tem um objetivo, tá? Cada um desses planos tem as suas características, tá? Então, nós vamos ver agora, tá? Planejamento de curso vai ter como fruto o plano de ensino, tá? Planejamento de curso tem como fruto plano de ensino. Como o próprio nome está dizendo, o planejamento de curso, ele vai ter aí uma durabilidade porque ele é voltado para um curso, um determinado período aí, tá? Então, o planejamento de curso tem como fruto o plano de ensino, que corresponde tudo o que será trabalhado dentro do ano letivo, tá? De um determinado curso, ou seja, é o plano que possui o objetivo de referenciar os conteúdos, as metodologias, os procedimentos e as técnicas a serem utilizadas no processo de ensino-aprendizagem concernentes às unidades escolares, tá? O planejamento de unidade vai ter como fruto a sequência didática. Então, eu quero trabalhar uma mesma temática, o mesmo conteúdo, durante vários dias. Então, eu vou pegar ali, tá? Essa temática e vou trabalhar durante um período aí. 1 semana, 2 semanas, tá? Essa é a sequência didática, é fruto do planejamento de unidade. O planejamento de unidade tem como fruto a sequência didática, que dá uma visão pormenorizada do conteúdo específico a ser desenvolvido num determinado período de tempo, ou seja, é o planejamento que corresponde a um único conteúdo, que será trabalhado por vários dias de aula. Esse tipo de planejamento deve ser coerente, flexível, preciso, objetivo e é essencial que atenda às necessidades dos alunos, tá? Não a necessidade do professor, mas sim dos alunos, tá? Passei demais. O planejamento de aula tem como fruto o plano de aula, tá?
vai ser aquele plano onde vai ser ali para aquela aula, para aquele dia, aquela determinada aula, tá? Então, ele vai ali, ele deve conter o registro de tudo o que se pretende fazer durante a aula, durante aquela aula, tá? Desde o tema inicial até o que se pretende, o que se espera do aluno no final da atividade, ou seja, a avaliação ali desse aluno no final da atividade, tá? O planejamento de aula, ele é o planejamento que organiza as ações pedagógicas do professor que serão trabalhados somente naquele dia, somente naquela aula, tá? Então, ele funciona como um roteiro, porque todo dia eu vou fazer um novo plano de aula, tá? Todo dia eu vou fazer um novo plano de aula. Resumão do resumo aqui, tá? Então, eu tenho aqui o Ministério da Educação, tá? Eu vou ter aqui planejamento escolar. Eu vou ter aqui planejamento educacional, que vai ser ali vai ter como responsável os governos nacional, estadual e municipal para a sua elaboração. Vou ter o Ministério da Educação, Secretaria Estadual de Educação e Secretaria Municipal, que vão elaborar esse tipo de plano. E vai ter como fruto o Plano Nacional de Educação, PNE, o Plano Estadual de Educação, PEE, o Plano Municipal de Educação, PME, tá? Já o planejamento escolar é de responsabilidade de quem? Da escola. E vai ter como fruto quem? Projeto político-pedagógico, plano escolar, proposta pedagógica e plano de desenvolvimento institucional, tá? Planejamento curricular, eu tenho como responsável por sua elaboração os sistemas de ensino, as escolas, e vai ter como fruto o currículo. O planejamento de ensino, eu vou ter como responsável o professor, é o professor quem elabora, tá? E aí, eu vou ter, dentro desse planejamento de ensino, eu vou ter uma subdivisão, vou ter 3 tipos de planejamento. Planejamento de curso, que vai ter como fruto o plano de ensino, que é para o ano todo, o planejamento de unidade, que eu vou ter ali como fruto a sequência didática, onde eu vou escolher um conteúdo para trabalhar vários dias, tá? Ou a temática, tá? Vários dias. E o planejamento de aula, que tem como fruto aí o plano de aula, tá? Que é elaborado para aquele dia, para aquela aula, tá certo? Então, aqui é o resumo do resumo para vocês. Vamos partir para o nosso simulado. Vou fazer a primeira questão. E eu creio que não vai dar tempo da gente fazer as demais, porque de 8 horas vai entrar o pessoal do Fundamental e Médio Técnico, tá? E eu preciso estar ali auxiliando a professora que vai ministrar aula para eles, tá? Então, primeira questão aqui, bem rapidinho. O planejamento de ensino-aprendizagem compreende ao processo de organização e preparação para desenvolver o que se espera alcançar na educação, desde o modo desse modo, analisa as assertivas sobre os tipos de planejamento e assinale a alternativa correspondente. Então, aqui ela está falando sobre os tipos de planejamento, todos os tipos de planejamento que a gente já viu, tá? O planejamento educacional, o planejamento escolar, o planejamento curricular. Então, todos esses a gente já viu, né? O planejamento escolar é o planejamento que organiza as ações pedagógicas do professor, que serão trabalhados por vários dias a mesma temática de acordo com o sistema de ensino. E aí, esse item ele está certo, ele está errado. Veio dizendo que o planejamento escolar é o planejamento que organiza as ações pedagógicas do professor. Usem as palavras-chave, tá? Usem as palavras-chave. Esse item, ele está certo ou ele está errado? Né? Usem as palavras-chave. Vamos lá. Segundo item. O planejamento educacional é de responsabilidade dos governos nacional, estadual e municipal, onde o Ministério da Educação é responsável pela elaboração do Plano Nacional de Educação, a Secretaria Estadual de Educação é responsável pela elaboração do Plano Estadual de Educação e a Secretaria Municipal é responsável pela elaboração do Plano Municipal de Educação. Vânia, Isabel estão dizendo que o primeiro item é falso, né? Muito bem, o primeiro item é falso. Olha as palavras-chave. Aqui ela falou de planejamento escolar. Então, o planejamento escolar, ele organiza
os planos da escola, tá? Da escola. Então, veja bem, planejamento escolar se responsabiliza pelos planos voltados para a escola, que é o PPP, PP, PE, tá? Então, planejamento escolar é o planejamento que organiza as ações pedagógicas do professor. O professor, ele faz o quê dentro da sala de aula? Vamos pegar a palavrinha-chave. O professor, o que é que ele faz dentro da sala de aula? Ele ensina, né? Muito bem, Isabel, ele ensina. Então, logo, se ele ensina, aqui não pode ser planejamento escolar. Tem que ser planejamento de ensino, tá? Porque o professor, ele ensina, ele ministra a aula, tá? Então, ele ensina, é planejamento de ensino, que vai organizar ali as ações pedagógicas do professor. Então, o primeiro item, ele está errado, eu venho para cá, elimino a A, elimino a B e elimino a E. No primeiro item, eu fiquei com a letra C e a letra D, somente duas alternativas para mim tirar de letra, né? O segundo item, vocês me falaram que ele está certo, e ele está certo sim, tá? O segundo item, ele fala sobre o planejamento educacional. Então, esse planejamento educacional, ele vai ter, sim, como responsável aí por sua elaboração os governos na esfera nacional, estadual e municipal, tá? O Ministério da Educação, ele é responsável pela elaboração do PNE, do Plano Nacional de Educação. As secretarias estaduais de educação se responsabilizam pela elaboração do Plano Estadual de Educação e as secretarias municipais as secretarias de educação municipal, elas vão se responsabilizar aí pela elaboração do Plano Municipal de Educação, tá? O segundo item, ele está correto, aí eu venho para cá, eu fiquei somente com a letra B, C e D, né? Então, o segundo item, ele está nas duas. Terceiro, o planejamento de ensino é a direção de uma unidade que possui objetivos, conteúdos, métodos e avaliação. Ou seja, refere-se à prática de ensinar. Logo, ele é organizado e desenvolvido por quem? Pelo professor, tá? Pelo professor. O planejamento de ensino é a direção de uma unidade que vai possuir ali o quê? Objetivos, conteúdos, métodos e avaliação, tá? Ou seja, refere-se à prática de ensinar. Logo, ele é organizado e desenvolvido pelo professor. Então, as duas também têm o terceiro item como correto, tá? As duas têm o terceiro item como correto. Quarto item, o planejamento de unidade tem como fruto a sequência didática. A sequência didática, tá? Que dá aí uma visão pormenorizada dos conteúdos específicos a ser desenvolvido num determinado período de tempo, ou seja, é o planejamento que corresponde a uma única temática, sequência didática, né? Ela corresponde a uma única temática que será trabalhado aí por vários dias. Tá correto? Muito bem, verdadeiro, né? Então, a sequência didática, eu pego uma única temática e trabalho vários dias a ela ali. Então, o quarto item, ele está correto, o nosso gabarito é a letra D de dado, tá certo? O quinto item está errado por quê? O projeto político-pedagógico, a proposta pedagógica e o plano de ensino são frutos do planejamento curricular. O planejamento curricular tem como fruto quem? Os currículos, tá? Então, não. O PPP, PP e o PE, eles são frutos do planejamento escolar, tá? Escolar. Pessoal, vai ficar para vocês as demais questões, tá certo? E na próxima aula, que eu vou fazer um aulão só de questões sobre planejamento, tá? E aí a gente vai resolver essas outras questões, tá certo? Eu preciso agora finalizar a nossa aula, porque vai ter a aula aí com o pessoal do Fundamental e o Médio Técnico, tá? Então, a quarta-feira é o dia que dá choque, né? Que as duas equipes estão ali estudando, né? Então, é isso, pessoal. Forte abraço para vocês e até a próxima aula, tá bom?